Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Altíssimo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, mais uma vez aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos, para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos conduz à vida eterna. Nos conceda o Espírito Santo. Esse Espírito bondoso que possa habitar em nós, fazer morada em nós, se apossar de nós e que possa nos conduzir no Teu caminho. Que através dele nós tenhamos paz e ele possa nos dar entendimento de tudo do que for dito aqui, mas também de tudo do que for lido relacionado a Ti. Nos ajuda, Pai, a vencer o mal. Nos ajuda a nos desviar do mal. São bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos pelos méritos unicamente do Teu Filho amado Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é o nome dele, nome esse que foi alterado, adulterado e esquecido pela maioria das pessoas. É em nome dele que Te pedimos hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro Caminho a Cristo, ou a Yahushua. Vamos ler o capítulo 3, que fala sobre mudança de rumo. Como pode alguém ser considerado justo diante do Altíssimo? Como pode o pecador ser justificado? Somente por meio de Yahushua podemos ter harmonia com o Altíssimo Pai e com a santidade. Mas como chegar a Yahushua? Como chegar ao Filho do Altíssimo? Muitos fazem a mesma pergunta que outros fizeram no dia do Pentecoste, quando, convencidos do pecado, exclamaram: que faremos? A primeira palavra da resposta dada por Pedro foi: arrependei-vos. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Em outra ocasião, logo depois, ele disse: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecemos quão perigoso ele é. E enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Lamentam seus pecados e até procuram fazer alguma mudança na sua forma de viver por medo de que seus erros lhe causem maiores sofrimentos. Mas isso não é arrependimento no sentido bíblico. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, mas não o próprio pecado. Esse foi o tipo de tristeza que Esaú, quando viu que o direito de primogenitura estava perdido para sempre. Balaão, aterrorizado pelo anjo que bloqueava seu caminho com uma espada na mão, chegou a reconhecer sua culpa com medo de morrer, mas não teve um arrependimento genuíno, nem manifestou mudança de propósito ou vontade de abandonar o pecado. Judas Iscariotes, depois de trair seu mestre, exclamou: pequei, traí sangue inocente. Mateus capítulo 27, versículo 4. A confissão brotou de uma mente culpada por um terrível senso de condenação e pelo temor do julgamento que o aguardava. As consequências o enchiam de pavor, mas não havia uma tristeza profunda, nem o coração quebrantado por haver traído o imaculado Filho do Altíssimo e negado
o Santo de Israel. Faraó, quando sofreu os juízos do Altíssimo, reconheceu seu pecado, apenas para livrar-se de maiores castigos, mas voltou a desafiar o céu, assim que as pragas foram suspensas. Todos esses lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. Quando o coração permite que o Espírito do Altíssimo o influencie, a consciência é despertada e o pecador começa a discernir profundidade e santidade da luz do Altíssimo, que é o alicerce do seu governo no céu e na terra. A luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João capítulo 1, versículo 9. Chega também aos segredos do coração e as coisas que estão escondidas são reveladas. Um senso de culpa apodera-se da mente e do coração dessa pessoa. Ela passa a sentir a justiça do Criador, Yahweh, e experimenta um sentimento de horror em sua própria culpa e impureza diante do Altíssimo, que conhece tudo o que vai dentro do coração. Vê o amor do Altíssimo Yahweh, a beleza da santidade, a alegria da pureza e deseja ser purificada a ver restaurada sua comunhão com o céu. A oração de Davi após sua queda ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Não houve esforço para minimizar sua culpa. Sua oração não foi inspirada pelo desejo de escapar do julgamento. Davi tomou consciência da grandeza da sua transgressão. Viu a contaminação de sua mente e passou a aborrecer o pecado. Ele não orou somente pelo perdão, mas para ter o coração purificado. Ele passou a anelar a alegria da santidade e a restauração da harmonia e da comunhão com o Altíssimo. Assim ele se expressou. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Altíssimo não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, 1, 2. Compadece-te de mim, ó Yahweh, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim, ó Yahweh, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Yahweh, Yahweh da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Salmo 51, versículo de 1 a 14. Vejam que aqui ele clama pelo Espírito do Pai Celestial. Ele não está clamando o Espírito de uma terceira pessoa. Essa conversa aqui, essa oração, ele está falando com o Pai. Um arrependimento como esse está além do nosso alcance. Somente podemos obtê-lo em Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahweh, aquele que subiu ao céu e concedeu dons aos homens. É precisamente nesse ponto que muitos erram e deixam de receber o auxílio de Yahushua quer lhes dar. Eles acham que não podem ir a Yahushua sem que primeiro se arrependam
e que o arrependimento lhes prepara o caminho para o perdão de seus pecados. É verdade que o arrependimento procede o perdão dos pecados, pois somente o coração quebrantado e contrito sentirá a necessidade de um Salvador. Mas será que o pecado deve esperar até que tenha se arrependido para ir a Yahushua? Será que o arrependimento tem que ser um obstáculo entre o pecador e Yahushua? As Sagradas Escrituras não ensinam que o pecador precisa arrepender-se antes de atender o convite de Yahushua. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. É a virtude que vem de Yahushua que conduz ao verdadeiro arrependimento. Pedro esclareceu o assunto em sua declaração aos israelitas ao dizer: Yahu, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5:31. Não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Yahushua nos desperte a consciência para o fato de que sem Yahushua não podemos ser perdoados. O Espírito de Yahushua é aquilo que eu falei para vocês. Ou é a atuação do Espírito do Pai, ou é a atuação do Espírito do próprio Filho. Yahushua é a fonte de cada impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. O único, não existe outro. Por quê? Porque foi Ele que morreu por mim e por você. Então, somente Ele, através do seu Espírito, é que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. Pode o Pai? Não. Por quê? Porque não foi o Pai que morreu por mim e por você. Pode o terceiro Deus, o Espírito Santo? Não. Porque quem morreu por mim e por você foi o Filho. E na própria palavra diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém. Mais uma passagem reveladora. Todo desejo pela verdade e pureza, toda convicção da nossa pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está atuando em nosso coração. Falando ainda do Espírito do Filho, Yahushua. Yahushua disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Olha que passagem linda. João, capítulo 12, 32. Yahushua deve ser revelado ao pecador como o Salvador que morreu pelos pecados do mundo. Ao contemplarmos o Cordeiro do Altíssimo na cruz do Calvário, o mistério da redenção começa a ser revelado em nossa mente. E a bondade do Altíssimo Yahu nos leva ao arrependimento. Yahushua manifestou um amor que está além da nossa compreensão. Esse amor enternece o coração do pecador, impressiona-lhe a mente e o leva à contrição. É verdade que as pessoas às vezes se envergonham dos seus pecados. Eu tenho vergonha dos pecados que cometi, muita vergonha. E abandonam alguns dos seus maus hábitos antes mesmo de perceberem que estão sendo atraídas para Yahushua. Quando, porém, elas se esforçam para mudar,
como resultado de um desejo sincero de fazer o que é certo, é o poder de Yahushua que as está atraindo, uma influência que elas desconhecem, atua sobre sua mente. A consciência é despertada e seu procedimento é reformado. Assim, Yahushua as atrai, levando-as a olhar para a sua cruz e contemplar aquele a quem seus pecados transpassaram o mandamento, penetra a consciência. Aparecem diante dos seus olhos a pecaminosidade da sua vida e o pecado arraigado em sua mente. Essas pessoas começam a perceber a justiça de Yahushua e exclamam: afinal, o que é pecado para que tão grande sacrifício fosse exigido para a redenção de sua vida? Era necessário todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação para que não perecemos, mas tivéssemos a vida eterna? Olha o que nosso Salvador fez por nós, meus irmãos. O pecador pode resistir a esse amor, pode recusar a deixar-se atrair para Yahushua, mas se não resistir, será atraído para Yahushua. O reconhecimento do plano da salvação o conduzirá aos pés da cruz, em arrependimento pelos seus pecados, os quais causaram o sofrimento do amado Filho do Altíssimo, Yahu. A mesma mente divina que opera na natureza fala ao coração das pessoas e cria nelas um irresistível desejo de obter algo que não possuem. As coisas do mundo não as satisfazem mais. O Espírito do Altíssimo Yahu insiste com elas para que busquem aquilo que de fato podem fazer paz e descanso, a graça de Yahushua e a alegria da santidade. Através de influências visíveis e invisíveis, nosso Salvador está constantemente agindo para atrair a mente das pessoas dos prazeres ilusórios do pecado para as bênçãos infinitas que por meio dele pode alcançar. Como ele faz isso? Através do seu Espírito. Para aqueles que estão tentando matar sua sede com a poluição deste mundo, é dada a mensagem: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Você que tem o coração, o desejo de obter algo melhor do que aquilo que o mundo pode dar, reconheça nessa necessidade a voz do Altíssimo Yahu, falando à sua mente. Peça que ele lhe conceda o arrependimento e que lhe revele Yahushua em seu infinito amor e perfeita pureza. Na vida do Salvador, os príncipes da lei do Altíssimo amaram a Deus, amaram ao Altíssimo e ao próximo. Foram perfeitamente exemplificados. Por quê? Porque são em duas tábuas. Uma tábua, com os 4 mandamentos, é do nosso amor ao Altíssimo Yahu, nosso Pai Celestial. E a outra tábua é do nosso amor ao próximo, que são 6 mandamentos. Isso se resume em 2. Nada mudou. Nada mudou. A partir do momento que eu cumpro aqueles 4 mandamentos, eu estou declarando o meu amor ao meu Criador. E a partir do momento que eu guardo os outros 6, eu estou declarando que eu amo o meu próximo. Nada mudou. A benevolência e o amor altruísta eram a razão da sua vida. Quando contemplamos o Salvador, a sua luz ilumina. É o que podemos ver a pecaminosidade do nosso coração.
Pode ser que, tal como Nicodemos, nos orgulhemos em dizer que temos vivido de maneira justa, que a nossa conduta moral é correta, e assim pensar que não precisamos humilhar o coração diante do Altíssimo, como um pecador comum. Mas quando a luz que vem de Yahushua brilha em nosso coração, passamos a ver como somos impuros. Discernimos nossos motivos egoístas, nossa inimizade contra o Altíssimo, que tem manchado cada ato da nossa vida. Só então reconheceremos que nossa justiça é, na verdade, igual a trapos sujos, e que somente o sangue de Yahushua pode limpar-nos da impureza do pecado e renovar nosso coração à sua semelhança. Um simples raio da glória do Altíssimo Yahweh, um lampejo da pureza de Yahushua que penetre no coração, torna dolorosamente visível cada mancha impura e revela claramente a deformidade e os defeitos do caráter humano. Os desejos são santificados, a infidelidade do coração e a impureza dos lábios ficam evidentes. Os atos de deslealdade e de desrespeito à lei de Yahweh são expostos. Sob a influência perscrutadora do Espírito Santo, o coração do pecador é atingido e ele fica aflito. O pecador se torna completamente perturbado e insatisfeito ao ver o puro e imaculado caráter de Yahushua, o Filho do nosso Pai Celestial, o Altíssimo Yahweh. Quando contemplou a glória que cercava o mensageiro celestial, que lhe fora enviado, o profeta Daniel ficou prostrado ao reconhecer a própria debilidade e imperfeição. Descrevendo o efeito daquela cena maravilhosa, ele disse: não restou força em mim, meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Daniel, capítulo 10, versículo 8. O coração tocado dessa maneira passa a odiar seu egoísmo e amor próprio. A solução que resta é através da justiça de Yahushua. Buscar a pureza de coração que será em harmonia com a lei de Yahweh e o caráter de seu filho Yahushua. Paulo disse que, quando a justiça que há na lei, naquilo que dizia respeito aos atos exteriores, ele era irrepreensível, Filipenses 3:6. Mas quando discerniu o caráter espiritual da lei, ele reconheceu que era um pecador, julgado pela letra da lei, conforme as pessoas a aplicam à vida exterior. Ela se considerava sem pecado, mas ao olhar para as profundezas dos santos mandamentos e ver-se como o Altíssimo o viu, prostou-se humildemente e confessou sua culpa. Ele disse: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7:9. Quando ele compreendeu a natureza espiritual da lei, o pecado apareceu em sua verdadeira dimensão e sua autoestima desapareceu. Yahweh, nosso Pai Celestial, não considera igualmente graves todos os pecados. Há diferentes gradações de culpa, tanto aos olhos do Altíssimo quanto aos homens. Todavia, por mais insignificante que esta ou aquela transgressão possa parecer aos olhos humanos, nenhum pecado é pecado aos olhos do Altíssimo Yahweh. O julgamento do homem é parcial e imperfeito, mas o Altíssimo vê todas as coisas como realmente são. Desprezamos o alcoólatra e dizendo-lhe:
o que o seu vício vai excluí-lo do céu. Enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça geralmente não são condenados, mas esses pecados são especialmente ofensivos diante do Altíssimo, pois contrariam a benevolência de seu caráter e o amor desinteressado que compõe a própria atmosfera do universo, onde o pecado não entrou. Aquele que comete um pecado grave pode se sentir envergonhado e necessitado da graça de Yahushua. O orgulhoso, porém, não sente essa necessidade, pois isso fecha o coração para Yahushua e as bênçãos infinitas que ele veio conceder. O pobre publicano que orou: ó Yahu, sê princípio a mim pecador, Lucas 18, 13. Se considerava uma pessoa ímpia, e era assim que os outros também o viam. Mas ele sentia sua necessidade e, com seu fardo de culpa e vergonha, aproximou-se do Altíssimo Yahu, rogando por sua misericórdia. Seu coração abriu-se para que o Espírito de Yahu, o Espírito do Pai, ali operasse, livrando-o do poder do pecado. A oração soberba e cheia de justiça própria do fariseu demonstrou que seu coração estava fechado para a influência do Espírito Santo. Por causa desse distanciamento do Altíssimo, ele não podia perceber que sua impureza contrastava com a perfeição da natureza divina. Como não sentia necessidade, nada recebeu. Se você vê sua pecaminosidade, não espere tornar-se melhor. Muitas pessoas pensam que não são suficientemente boas para aproximar-se de Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahu. Você acha que vai se tornar uma pessoa melhor por seus próprios esforços? Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Jeremias 13, 23. Somente em Yahu, nosso Pai Celestial, há ajuda. Não devemos esperar por persuasões mais contundentes, nem por melhores oportunidades, nem por um caráter mais santificado. Por nós mesmos nada podemos fazer. Está lá escrito em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Devemos ir a Yahushua do jeito que estamos. Não nos enganemos, porém, com o pensamento de que o Altíssimo, em seu grande amor e misericórdia, salvará até mesmo os que rejeitam sua graça. Mas não vai mesmo. De jeito nenhum. O tremendo caráter maligno do pecado somente pode ser avaliado diante da cruz. Se alguém insiste em dizer que o Altíssimo é bom demais para rejeitar o pecador, é porque não olhou para o Calvário. Foi por não haver outra maneira pela qual a humanidade pudesse ser salva que Yahushua tomou sobre si a culpa do desobediente e em seu lugar sofreu a morte, pois sem sacrifício era impossível para o ser humano escapar do poder contaminador do pecado e ser restaurado à comunhão com os seres santos, como também era impossível que se tornasse participantes da vida espiritual. O amor e o sofrimento e a morte do Filho do Altíssimo dão testemunho da terrível enormidade do pecado e declaram não haver escape do céu, poder nem esperança de uma vida melhor, a não ser através da entrega do coração a Yahushua, o Filho do Altíssimo Yahu, nosso Pai Celestial. O pecador impenitente às vezes tenta justificar-se dizendo a respeito de professos cristãos:
Sou tão bom quanto eles. Esses aí não são mais bondosos, nem mais corretos em seu modo de viver do que eu. Eles gostam dos prazeres e são tão condescendentes quanto eu. Dessa maneira, o pecador faz das falhas dos outros uma desculpa para negligenciar seu dever. Mas os pecados e as falhas dos outros nos servem como desculpa para pessoa alguma, pois o Eterno não nos deu um modelo humano imperfeito. O maculado Filho do Altíssimo foi dado como exemplo, e os que se queixam de mau procedimento dos professos cristãos são os mesmos que deveriam mostrar uma vida melhor e exemplos mais nobres. Se eles têm uma ideia tão clara sobre o que significa ser um cristão, não seria ainda maior o seu pecado. Eles sabem o que é certo, mas não querem pôr em prática. Cuidado com os adiamentos. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Nós não temos esse tempo que muitos acham que temos. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar a pureza de coração através de Yahushua, o Filho do Altíssimo, nosso Salvador. É nesse ponto que milhares têm errado e se perderão para sempre. Não vou me demorar aqui sobre a brevidade e as incertezas da vida, mas há um perigo terrível e não suficientemente compreendido em adiar o atender ao chamado do Espírito Santo, preferindo permanecer no pecado, pois é isso que acontece quando esse adiamento ocorre. O pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda da vida eterna. Aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e causará a nossa destruição. Isso é uma afirmação. Adão e Eva se convenceram de que comer o fruto proibido era algo tão insignificante que não poderia causar as terríveis consequências declaradas pelo Altíssimo. Mas essa desobediência desconsiderada era a transgressão da imutável a santa lei do Altíssimo e resultou em separar o homem do Altíssimo, permitindo a entrada da morte e trazendo sobre o mundo todo tipo de sofrimento. Século após séculos, tempos, ouvindo um contínuo lamento sobre a terra, e toda a criação geme e agoniza de dor por causa da desobediência do ser humano. O próprio céu sentiu os efeitos da rebelião contra o Altíssimo. O Calvário tornou-se um monumento do enorme sacrifício necessário para expiar a transgressão da lei divina. Não consideremos o pecado uma coisa banal. Cada transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Yahushua cai sobre você, mesmo endurecendo o coração, tornando a vontade depravada, entorpecendo o entendimento e deixando-o cada vez menos sensível ao chamado do Espírito Santo do Altíssimo Yahuwah. Muitos estão calando uma consciência perturbada, com o pensamento de que podem mudar sua maneira errada de ser quando quiserem. Pensam que pode brincar com o convite de misericórdia e continuam sendo impressionados por repetidas vezes e que depois de terem desprezado o Espírito da graça, depois de terem se colocado ao lado de Satanás, ainda poderão mudar seu modo de agir em algum momento da terrível aflição. Mas não é assim tão fácil.
A experiência, a educação de toda uma vida molda o caráter de tal maneira que poucos desejam receber a imagem de Yahushua em sua mente. Poucos. Até mesmo um mau traço de caráter, um desejo pecaminoso cultivado, poderá neutralizar o poder do Evangelho. Qualquer tolerância com o pecado fortalecerá a inimizade da pessoa contra o Altíssimo. Aquele que persistir na infidelidade ou permanecer indiferente à verdade divina, colherá o que plantou. Em todas as Sagradas Escrituras não há um alerta mais assustador contra a leviandade em relação ao pecado do que as palavras de Salomão quanto ao perverso. As suas iniquidades o prenderão e com as coisas do seu pecado será detido. Provérbios 5, 22. Yahushua está pronto para nos libertar do pecado, mas ele não faz isso contra a nossa vontade. Se por causa da transgressão persistente, a própria vontade fica inteiramente inclinada para o mal e passarmos a não ter mais o desejo de ficar livres, se a vontade não aceitar sua graça, e que mais ele poderá fazer? Destruímos a nós mesmos pela insistente rejeição de seu amor? Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 7 e 8. O homem vê o exterior, porém o Altíssimo o coração. O coração humano, com suas emoções de alegria e tristeza sempre conflitantes, o coração volúvel e sem rumo, onde resiste tanta impureza e tantos enganos. 1 Samuel, capítulo 16, 7. Ele conhece suas razões, intenções e provimentos. Ele conhece. Vá até ele com seu coração manchado, do jeito que se encontra agora. Como o salmista, abra os compartimentos do coração para o olho que tudo vê e diga: sonda-me, ó Yahu, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê que há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Salmos capítulo 139, versículo 23 e 24. Muitos adotam uma religião intelectual com aparência de piedade, mas seu coração não está purificado. Seja esta a nossa oração. Cria em mim, ó Yahu, um coração puro e renova dentro de mim um coração inabalável. Salmo 51, versículo 10. Trate a si mesmo com sinceridade. Seja tão sincero e tão persistente quanto você seria se tua vida estivesse em perigo. Essa é uma questão com implicações eternas, que só será resolvida entre o Altíssimo e nós, e você, e eu. Uma frágil esperança pode arruinar a sua vida. Estude a palavra do Altíssimo com oração. Ao mostrar a lei do Altíssimo Yahu e a vida de Yahushua. Essa palavra apresenta os grandes princípios da santidade sem os quais ninguém verá o Altíssimo, Yahu. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ela convence do pecado e revela com clareza o caminho da salvação. Execute-a como sendo a voz do Altíssimo falando ao seu coração. Ao ver a enormidade do pecado, ao ver-se como você realmente é, não fique desesperado.
foi para salvar os pecadores que Yahushua veio. Não temos que reconciliar o Altíssimo conosco, mas que o amor maravilhoso, Yahweh em Yahushua, está reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Através do seu terno amor, ele está procurando conquistar o coração dos seus filhos extraviados. Nenhum pai deste mundo é tão paciente com as falhas e os erros dos seus filhos como Yahweh, nosso Pai Celestial. É com aqueles a quem ele quer salvar. Ninguém insiste tão amorosamente com o transgressor. Lábios humanos jamais pronunciariam palavras tão carinhosas com o extraviado como ele pronunciou. Todas as suas promessas e admoestações são manifestações de um amor indescritível. Quando Satanás diz que você é um grande pecador, olhe para o Redentor e fale de seus méritos. Reconheça o seu pecado. Diga para o inimigo que Yahushua veio ao mundo para salvar os pecadores e que você pode ser salvo por seu incomparável amor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Yahushua, nosso Salvador, fez uma pergunta sobre 2 devedores para Simão. Um deles devia uma pequena quantia de dinheiro ao seu mestre. O outro, uma soma elevada. O mestre perdoou a dívida dos 2. E Cristo perguntou a Simeão: qual dos 2 devedores amou mais o seu mestre? Simão respondeu: aquele a quem mais perdoou. Lucas 7,43. Somos grandes pecadores, mas Yahushua morreu para que pudéssemos ser perdoados. Os méritos de seu sacrifício são suficientes para que ele se apresente diante do Pai. Aquele a quem ele mais perdoou, o amarão mais e ficarão mais próximo de seu trono para louvá-lo por seu grande amor e infinito sacrifício. Só então poderemos compreender totalmente o amor do Altíssimo Yahweh e a iniquidade do pecado. Quando virmos o comprimento da corda que foi lançada até nós, quando compreendermos algo do infinito sacrifício que Yahushua fez em nosso lugar, o coração se encherá de ternura e contrição. Que amor é esse, meu irmão, minha irmã? Que amor é esse? Ele se rebaixou para nos salvar. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor Yahushua. É o Espírito Santo dele que está aqui há mais de 2000 anos. Peça ao nosso Pai Celestial para que ele conceda o Espírito Santo do seu Filho e que ele habite em nós e faça morada em nós. Amém.